É com imenso prazer que dou início à 91ª reunião do Grupo de Estudos em Endocrinologia do Hospital Samaritano. Antes que eu me esqueça, essa reunião está sendo gravada com permissão dos nossos palestrantes. E o nosso tema de hoje é um tema, eu diria, bem difícil, porque nós geralmente não focamos, né? Então, os nossos queridos palestrantes terão que nos ajudar muitíssimo. O tema é armadilhas no diagnóstico do feocromocitoma. Os convidados desta noite são três pessoas queridíssimas. Alice Helena Duarte Violante, mestre e doutora de endocrinologia pela UFRJ, professora titular de endocrinologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina do UFRJ e membro das Sociedades Brasileiras de Endocrinologia, da Endocrine Society, da European Society of Endocrinology. Flávia Conceição, professora associada de endocrinologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, diretora adjunta de graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ, coordenadora da Câmara Técnica de Endocrinologia do CREMERG. E Leonardo Vieira Neto, professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ, médico do Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, vice-presidente da Regional Rio das BEM, vice-presidente do Departamento de Adrenal e Hipertensão das BEM. Quero agradecer ao Hospital Samaritano, quero agradecer ao Odilon. Nessas reuniões científicas de todos os grupos, de todas as... engasguei. De todos os grupos, né, do Rio, e temos vários palestrantes também fora do Rio. E dando início, passo a palavra para a Alice. Por favor, Alice, a palavra é tua e muito, muito obrigada por aceitarem esse convite. Muito obrigada, Mônica. Eu vou começar o compartilhamento. Peraí. Eu vou começar o compartilhamento e aproveitando para agradecer o convite que nos foi feito em relação a esse tema, que é realmente um tema não habitual, né? E, enfim. Então, agradecendo novamente a Mônica e ao grupo que nos dá suporte e agradecendo a presença de todos vocês para esse tema, que é um tema que no meu caso, é extremamente caro, é um assunto sobre o qual eu me dedico há muito tempo, com minhas pesquisas, com alunos de doutorado, e um tema que, embora uma doença seja relacionada a uma doença rara, mas é um tema que acontece e que tem que ser diagnosticado e que tem que ser pensado. Então, eu vou apresentar um caso clínico de meu ambulatório e falar um pouquinho a respeito da parte clínica, e em seguida o Leonardo vai também falar um pouquinho a respeito, e é a respeito principalmente do diagnóstico laboratorial, e posteriormente a Flávia Lúcia Conceição da parte de imagem. Então, vamos lá, está todo mundo vendo direitinho os slides? Tá, ótimo. Então, é uma moça de 23 anos, com um diagnóstico de hipertensão arterial, que foi dado aos 20 anos. Essa moça ela foi a vários cardiologistas e sempre teve receita de beta-bloqueador e sempre teve reações adversas a estes. Ela tinha uma história prévia de asma. Em relação a essas receitas de vários tipos, inclusive de beta-bloqueadores, ela nos disse várias vezes durante a consulta que muitas vezes ela não conseguia tomar o segundo comprimido.
Tão grande era a reação que ela tinha. Ela procurou uma gastroenterologista devido à dor abdominal. Eu gostaria de chamar a atenção que sempre que há um destaque, como por exemplo aqui na dor abdominal, é porque são manifestações que fazem parte do quadro clínico do feocromostoma, tá? Então, ela procurou a gastroenterologista, a colega pediu uma ressonância de abdômen, aonde foi sugerido feocromostoma. Ela veio para nós em uso de propanolol, de losartana, de aldactone e de mefidipina, além de medicação para o controle da asma. Vocês prestam atenção que ela está fazendo uso de 4 antihipertensivos. Ela tinha picos hipertensivos paroxísticos, associados principalmente a palpitações espontâneas e persistentes, dor abdominal, rubor, em especial na face, eu volto a falar a respeito disso, visão turva, hipotensão postural. É uma paciente previamente com ritmo intestinal normal e que passa a apresentar constipação, tremores, náuseas, fraqueza, ansiedade, uma sensação intensa de mal-estar, emagrecimento espontâneo de cerca de 10 quilos no período de 3 anos, e relacionando de uma forma muito enfática esses tremores à taquicardia. Em relação a demais dados, ela tinha, na história familiar, avós maternos e paternos hipertensos. No exame físico, é uma pessoa muito ansiosa, embora muito colaborativa, assim como ela veio acompanhada da mãe, assim como também a mãe. Posteriormente, eu conheci a restante da família, todos eles bastante colaborativos e naturalmente muito preocupados. O rubor facial intenso, isso era um problema sério para ela, porque esse rubor, esse flush, ele aparece em qualquer momento. Então, muitas vezes ela se sentia extremamente constrangida com o aparecimento dessa manifestação, porque ela estava na escola, pessoas ficavam perguntando, em atividades sociais, pessoas ficavam perguntando, e ela se sentia muito mal com isso. Um IMC de 21,2, uma pressão arterial sentada 152% e 345 por 100, ela tomando 4 antihipertensivos. A frequência cardíaca 60, sentada de 101 batimentos por minuto e 133 em pé. O restante do exame físico dentro do esperado. A conduta inicial, nós suspendemos o beta-bloqueador e acrescentamos um alfa-bloqueador na dose inicial, da dose mínima inicial, que é o doxazosina. Nós temos no Brasil 2 alfa-bloqueadores, que são o doxazosina e o minipress. Infelizmente, o minipress hoje em dia está com muita dificuldade de ser achado, não só hoje em dia, já há algum tempinho, porém a doxazosina é um bom alfa-bloqueador e, em relação à evolução, eu vou comentar posteriormente. E vitamina D, que ela já vinha usando. Uma palavra rápida a respeito do feocromostoma, o Leonardo tenho certeza que ele vai complementar melhor, mas a seguida. Os feocromostomas, eles são tumores neuroendócrinos de origem cromafim, eles secretam catecolamina. A Organização Mundial de Saúde, em 2022, ela sugeriu uma mudança da nomenclatura, então que se passasse a ser usado uma nomenclatura de paraganglioma intraadrenal, para aqueles que se situam, que é a maior parte, na medula da adrenal, cerca de 80, 85%, e paraganglioma extraadrenal, aqueles que se situam nos demais tecidos cromafins, tá? E principalmente a nível, desde região cervical até órgãos do Purkinje, seguindo toda a cadeia, ovário, testículo, enfim. Tá? Como foi comentado pela Mônica, né, é uma doença rara, mas é uma doença que existe, é uma doença, como a gente viu no início das manifestações clínicas, eu vou posteriormente voltar a isso, ela traz manifestações clínicas muito ruins, muito desagradáveis,
em especial a hipertensão arterial e, posteriormente, inclusive, manifestações cardiovasculares que podem acontecer. Ela pode ser diagnosticada e ela pode ser tratada, e o paciente ficar curado. Tá? Então, a importância disso e de se abordar uma manifestação como essa. Feocromostoma, eu vou usar a nomenclatura antiga, o feocromostoma, ele pode ser assintomático? Pode, mas ele é muito raro como assintomático, é muito mais comum que a gente tenha o paraganglioma, para quando eu me refiro a ele, extraadrenal, eventualmente como assintomático. As manifestações, aquelas que eu já comentei, cefaleia, taquicardia, diaforese, a hipertensão arterial de difícil controle e outras como tremor, náusea, fraqueza, enfim. A nossa paciente, a única coisa que ela não tinha era a retinopatia hipertensiva, tá? Que ela não tem. Esse realmente ela lembrava muito essa bonequinha, na medida em que ela tinha esse rubor facial que, quando ela chegou, ela já estava com rubor durante a consulta. Foi uma consulta longa, houve desaparecimento e, posteriormente, voltou. Tá? Eu tomei a liberdade de colocar um slide a respeito do uso de beta-bloqueador. Porque o beta-bloqueador, quer dizer, o paciente hipertenso, ele vai ao cardiologista, o beta-bloqueador é um auxiliar fantástico do cardiologista para o controle da hipertensão arterial. No entanto, e aqui eu estou falando também de suspeita diagnóstica, como aconteceu no caso dessa moça, uma paciente jovem, a gente já tem que levar isso em consideração, e uma paciente que vai ao cardiologista e ela responde muito mal ao beta-bloqueador. Então, isso leva necessariamente a pensar na possibilidade de uma hipertensão arterial secundária, que não deve ser excluída de jeito nenhum, e uma hipertensão secundária de causa adrenal, o feocromocitoma. Tá? Que pode acontecer com o uso do beta-bloqueador sem que haja o alfa-bloqueio? Como a gente sabe, as catecolaminas são produzidas em excesso e elas atuam tanto em receptores alfa como receptores beta. E os receptores e o bloqueio dos receptores alfa, ele pode levar a um efeito rebote. Os receptores alfas, eles ficam muito satisfeitos, eu gostei muito dessa frase, eles continuam ativos e desinibidos, levando a uma vasoconstricção intensa e também a uma crise hipertensiva potencialmente fatal. Nosso assunto não é tratamento, mas algumas coisas que eu acho que são importantes compartilhar, que é o fato de que quando é que a gente vai usar beta-bloqueador? Quando você fez alfa-bloqueio, quando você administrou muitas vezes inibitor de ECA e paciente persiste hipertenso. Então, uma pequena dose de beta-bloqueador pode ser aventada, tá? Sempre a menor dose possível. E se for feito o uso do beta-bloqueador, o paciente tende a melhorar, enfim, no caso da cardia, compartilhar essa informação com o anestesista. O anestesista, durante a cirurgia, ele vai usar beta-bloqueador. Então, é importante que o médico clínico compartilhe com ele que tipo que usou, quanto usou e por quanto tempo. Tá? Isso é uma coisa fundamental. Deixo aqui para vocês uma bibliografia a respeito desse assunto. Bom, voltando ao nosso caso, a paciente trouxe alguns exames que tinham sido solicitados por outro colega, e nós solicitamos as metanefrinas plasmáticas, glicemia, hemoglobina glicada, ela já tinha trazido anterior, nós quisemos repetir, e o teste genético para feocromostoma e para ganglioma hereditário. Na evolução, em 2 semanas ela ficou ótima em relação à pressão,
houve melhora dos sintomas, e isso é muito gratificante, porque, inclusive, o rubor e o fluxo facial desapareceram, porém, a taquicardia persistiu, tendo taquicardia chegando a 120, variando em repouso e ao ficar de pé. Houve um aumento de dose do alfa-bloqueador, chegamos a 6 miligramas, ela manteve a taquicardia, associamos tiazem, numa dose boa, de 160 miligramas, e normalização, então, da frequência cardíaca e da pressão arterial. Em relação a exames complementares, então, nós tivemos, o professor Leonardo vai comentar mais a respeito, nós tivemos metanefrina plasmática normal, normetanefrina plasmática com aumento superior a 19 vezes, 3-metoxitiramina com aumento de 5 vezes e a manutenção de uma hiperglicemia. Em relação à ressonância magnética, ela teve uma ressonância magnética feita no início do ano, que foi solicitada pela gastroenterologista dela, e que mostrava o feocromostoma, uma imagem de 5 por 4 centímetros. Esse é um outro dado importante. Feocromostoma não é uma massa adrenal pequena, não é, por exemplo, como acontece no hiperaldo, que muitas vezes existe um espessamento da adrenal. Aqui não. No feocromostoma, em geral, a gente tem massas grandes, esse tamanho de 5 centímetros está na nossa média, no nosso grupo de pacientes do Hospital Universitário Clementino Fraca Filho. Nós temos, no momento, 62 pacientes cadastrados com feocromostoma, e nós temos uma média em torno de 4,5 a 6 centímetros de tamanho. E repetimos essa ressonância magnética, a professora Flávia vai comentar a respeito, agora recentemente, em agosto, com 5,2, 4,1, 4,1, e aqui está a imagem, vocês estão vendo, uma imagem realmente bem volumosa. Tá? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou absolutamente à disposição para, posteriormente, perguntas. Olá, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo e vendo a minha tela? Maravilha. Então, primeiro eu quero agradecer a querida Mônica, ao Samaritano, por esse convite hoje para estar falando de um tema que eu gosto demais, né? Então, a professora Alice acabou de apresentar um caso, né, que vai ilustrar o que eu vou falar agora das dosagens hormonais e o que depois, na sequência, a professora Flávia vai falar sobre o papel da imagem no diagnóstico, né? Deixa eu só minimizar todo mundo aqui, que ficou bem na frente do slide. Bom, então, antes de eu começar a falar do FEL, propriamente dito, eu vou falar um pouquinho, né, da importância da gente saber quando que a gente vai investigar uma causa secundária para a hipertensão arterial, né? A gente cansa de ver, cansa de receber paciente já com 15, 20, 30 anos de história de uma hipertensão que começou lá, né, aos 20 anos, aos 30 anos, e o paciente já tem uma longa história de hipertensão, já com lesão de órgão-alvo, e nunca foi investigada uma hipertensão secundária, né? Claro que 90% das hipertensões elas são essenciais, são idiopáticas, mas em 10% esses pacientes têm formas secundárias, né? E é importante a gente saber, né, quais pacientes a gente vai selecionar, que são aqueles pacientes que têm, né, um valor preditivo maior de ter uma causa secundária para a gente fazer essa investigação. Então, aqui, esse caso que a professora Alice trouxe era uma paciente que começou um quadro de uma hipertensão, né, de difícil controle aos 20 anos de idade e que realmente precisa ser investigada uma causa secundária, porque ninguém espera que um paciente fique hipertenso aos 20 anos de idade, né? Então, como eu falei, né, 10% vão ter essa forma secundária, e quando a gente olha pacientes adultos jovens, né, abaixo de 30 anos,
né? Essa prevalência de hipertensão secundária pode chegar a 30%, dependendo da casuística que a gente avalia, né? E quando a gente detecta uma forma secundária, né, a gente consegue tratar, né, aquela condição clínica que está causando a hipertensão, aumentando a possibilidade de cura da hipertensão. E aqui, especificamente, nos pacientes com FeL e paraganglioma, né, a gente está diante da causa com maior potencial de remissão completa da hipertensão arterial após o tratamento cirúrgico, né, do FeL ou do paraganglioma. Então, realmente, assim, a gente deixar passar um diagnóstico de FeL, né, a gente está não só tirando a oportunidade de cura da hipertensão, mas também deixando esse paciente em risco, né, porque a gente sabe que esses pacientes, quando fazem procedimentos invasivos, esses pacientes podem fazer crise hipertensiva e ter uma complicação cardiovascular, né, durante o procedimento. Então, é uma doença que tem uma letalidade considerável. Então, por isso a importância, né, da gente pensar no diagnóstico de FeL, apesar de ser uma doença rara. Então, falando do FeL e do paraganglioma, né, a OMS, né, ela padronizou, né, a gente deixar de usar a palavra feocromostoma e passar a usar, quando a lesão é na suprarrenal, a palavra paraganglioma adrenal. E o paraganglioma quando for a lesão extraadrenal. Eu vou continuar aqui na minha aula chamando FeL, ou seja, a lesão adrenal, de FeL, e quando eu falar paraganglioma, eu estou falando das lesões extraadrenais, tá? Então, os FeLs paraganglioma, eles são tumores de origem neuroendócrina, né? Derivados das células cromafins que tem tanto na medula quanto nos gânglios simpáticos paravertebrais que podem estar no abdômen, no tórax, ou os gânglios parasimpáticos no pescoço e na base do crânio, tá? Os achados anatomopatológicos são os mesmos quando a gente está diante de um paraganglioma ou de um FeL. O que vai dizer que é um FeL ou um paraganglioma é o diagnóstico topográfico, é onde a lesão se encontra. Embora os achados anatomopatológicos não consigam distinguir o que é um FeL, o que é um paraganglioma, essa diferenciação, né, se a gente está falando diante de um paciente com FeL e de um paciente com paraganglioma, isso tem implicações na prática clínica, porque, né, o potencial metastático é diferente de uma lesão de um FeL e de um paraganglioma, né? A investigação, né, genética, ela pode diferir entre um FeL e um paraganglioma, e o segmento desses pacientes, tanto com as dosagens bioquímicas quanto os exames de imagens, eles diferem se a gente está diante de um paciente com FeL e de um paciente com paraganglioma. Então, é muito importante a gente ter em mente essa diferenciação. A maioria das lesões, felizmente, são nas adrenais, elas acontecem nas adrenais, só 20 a 15% são extra-adrenais. E, como eu falei, podem estar nos gânglios simpáticos que estão no abdômen ou no tórax, e os parasimpáticos do pescoço e da base de crânio. São tumores raros. Reparem que, dentre os pacientes hipertensos, menos de 1% dos pacientes, a hipertensão é por causa do feocromostoma, né? É claro que a hipertensão é o achado que é mais característico, né? Mas a apresentação clínica, né, ela pode ser com os sintomas clássicos, né, os paroxismos, né, a hipertensão, a palpitação, a sudorese, a cefaleia. Pode ser num contexto de um incidentaloma adrenal, né, aquele paciente que fez um exame de imagem por alguma outra razão não relacionada à adrenal e foi vista uma lesão na adrenal e essa lesão é um feocromostoma, ou a apresentação clínica de um FeL pode ser como parte, né, de doenças familiares onde o feocromostoma faz parte, né, que é a neoplasia endócrina múltipla do tipo 2, a doença de von Hippel-Lindau, a neurofibromatose do tipo 1 e aqueles pacientes que não têm tumores em outros órgãos e outros tecidos, como essas três que eu falei para vocês, que aí o paciente só tem FeL e paraganglioma, mas dentro de um contexto familiar, tá? A doença familiar,
né, ela está presente aí no FEL em 15 a 20%, né? Os tumores são mais frequentemente bilaterais ou podem ser paragangliomas, e na doença genética, na doença hereditária, vai acometer os pacientes numa idade mais precoce. Tá? Hoje, né, atualmente, né, o FEL ele é classificado molecularmente de acordo com a base genética dele em 3 clusters. Né? O cluster 1, que são aqueles genes relacionados à pseudohipóxia, e eles se subdividem no cluster 1A, que são aqueles genes associados ao ciclo de Krebs, né, que é, né, os genes do complexo da succinato desidrogenase, principalmente, e o cluster 1B, né, que está associado com, pode ser o RIF, o von Hippel-Lindau e outros genes menos comuns. Esses FELs classificados como cluster 1, ele tem um fenótipo mais agressivo, com maior potencial metastático, e muitas vezes eles são de localização extra-adrenais, ou seja, são paragangliomas. O cluster 2, né, são aqueles genes associados à sinalização por quinases intracelulares, né, e são os genes, o RET, neurofibromatose do tipo 1, o TMEM 127. Esse grupo, o cluster 2, comparado ao cluster 1, ele tem um fenótipo menos agressivo, né, um menor risco metastático, e a localização é predominantemente adrenal. Tá? O cluster 3 são aqueles genes associados à sinalização pela via da WNT, né? Dos 3 clusters, é o que a gente menos tem informações mais robustas, mais concretas. Tá? Mas o que a gente sabe é que ele tem uma localização mais adrenal, mas eles podem ser recorrentes e metastáticos. Tá? Aqui nessa aula, né, eu vou focar muito, né, no cluster 1 e no cluster 2, até porque são os 2 grupos onde a gente tem o maior número de informações, não só em relação à localização e agressividade, mas também em relação ao padrão bioquímico, e isso também vai ter implicação na imagem, mas a imagem eu não vou falar porque a professora Flávia vai detalhar isso mais à frente. Tá? Então, qual é o impacto dessa classificação molecular, ou seja, cluster 1, cluster 2 e cluster 3? Como eu falei, né, isso vai impactar não só no momento do diagnóstico, em relação a gente interpretar se, né, o padrão bioquímico daquele paciente é um predomínio adrenérgico, noradrenérgico ou dopaminérgico, né? As modalidades de imagens funcionais que a gente vai utilizar para cada cluster, né? A avaliação do risco metastático, e depois que a gente operar esse paciente, durante o segmento, como que a gente vai seguir esse paciente, ou seja, quais exames, além da bioquímica, né, além da dosagem das beta-nefrinas, quais exames de imagens, né, que modalidades a gente vai usar para cada um, e com que frequência a gente vai fazer isso. Então, quando que a gente vai suspeitar de FeL e paraganglioma, né? Então, como eu falei, aquele paciente que tem, né, hipertensão numa idade que não é habitual, então, para pacientes muito jovens, abaixo de 30 anos, paciente, como é o caso aqui, que a professora Alice apresentou, aquele paciente que tem pressão arterial não controlada, né, com 3 medicamentos, né, a hipertensão resistente, ou o paciente que até tem uma hipertensão controlada, mas precisa de 4 ou mais antihipertensivos para isso, para atingir o alvo do controle pressórico. Paciente com episódios paroxísticos de hipertensão grave, né? O incidentaloma adrenal não é todo incidentaloma adrenal que a gente precisa investigar feocromostoma, né? Paciente que tem um incidentaloma adrenal que nitidamente é rico em gordura, ou seja, na tomografia, né, tem índice de atenuação, densidade, menor do que 10 unidades Hounsfield, ou tem na ressonância, né, a queda de sinal nas sequências fora de fase em T1, isso mostra para a gente que é uma lesão com alto teor lipídico. Então, esses tumores a gente não precisa investigar FeL.
A gente vai investigar FeL naqueles pacientes que têm alto índice de atenuação, ou seja, acima de 10 unidades de Hounsfield e especialmente acima de 20 e 30. Paciente com história familiar, né, de FeL ou paraganglioma, a gente vai investigar nos parentes de primeiro grau e naqueles pacientes que têm manifestações atípicas. Então, por exemplo, paciente que faz, né, pico hipertensivo durante anestesia, durante procedimentos invasivos, durante cirurgia, a gente tem que pensar em feocromostoma. Paciente com uma cardiomiopatia de etiologia já investigou tudo e não encontrou uma etiologia mais óbvia para aquela cardiomiopatia, a gente tem que investigar. Lembrar que o excesso de catecolaminas é extremamente danoso para o miocárdio, por isso que esses pacientes fazem cardiomiopatia. E aqueles pacientes com a tríade de Carney, né, que são os condromas pulmonares, né, os GIST, que são os tumores estromais gástricos, e o feocromostoma, que faz parte da tríade. Tá? O diagnóstico ele tem 3 etapas. Né? Primeira etapa clínica, baseado naquelas apresentações clínicas que eu falei para vocês. Aí a gente parte para o bioquímico e depois o diagnóstico topográfico para localização. Então, em relação ao diagnóstico clínico, aos sintomas, né, as manifestações clássicas, a tríade clássica, né, que são os paroxismos de sudorese, palpitação e cefaleia, hoje, né, atualmente, eles são bem menos frequentes do que descrito anteriormente. Né? Hoje, menos da metade dos pacientes vão chegar para a gente como a apresentação do FeL. Né? Hoje, com cada vez mais os pacientes fazendo exame de imagem e cada vez mais a gente fazendo estudo genético e investigando os pacientes de primeiro grau que têm a mutação, né? Hoje, muitos desses pacientes, o diagnóstico é feito, eles oligossintomáticos ou assintomáticos. Né? No contexto de incidentaloma adrenal, cerca de 30% dos pacientes são completamente assintomáticos do ponto de vista de sinais e sintomas de feocromostoma. Então, hoje a gente precisa ter ideia de que, com a imagem e com o diagnóstico genético, cada vez mais a gente tem feito diagnóstico em pacientes assintomáticos. Em relação aos sinais, né, a gente tem a hipertensão que pode ser sustentada igual uma hipertensão essencial, ou ela pode acontecer em paroxismos. Né? Alguns pacientes podem ter hipotensão postural. Né? Lembrar que o feocromostoma ele pode liberar outras substâncias além da catecolamina, então, né, pode ter hipotensão postural por isso. Taquicardia, sudorese, palidez, o flushing que essa paciente tinha. E, por conta dessa constelação de sinais e sintomas, né, a lista de diagnóstico diferencial com feocromostoma, ela é muito grande. Né? Por isso que a gente fala que o feocromostoma é um camaleão. Né? Ele é um camaleão no diagnóstico clínico, ele é um camaleão no exame de imagem, a professora Flávia vai falar isso mais à frente. Né? Então, é importante a gente ter, né, essa lista de diagnósticos diferenciais em mente quando a gente está investigando, porque, né, às vezes a gente recebe o paciente com esses paroxismos, a gente investiga feocromostoma e a investigação vem negativa. Então, a gente precisa, né, buscar outros diagnósticos para os sinais e sintomas que o paciente está apresentando ali para a gente. E uma vez que o paciente ele é elegível, né, para a gente investigar feocromostoma, a gente precisa ter em mente de como que é a síntese das catecolaminas, né, para a gente poder entender o padrão bioquímico desses pacientes. Então, tudo começa com a metabolização da tirosina, né, ela passa a dopa e depois a dopamina. Né? Essa dopamina ela pode ser metabolizada a 3-metoxitiramina, que essa paciente, do caso, tinha aumentado, ou a dopamina ela pode ser convertida em norepinefrina. Essa norepinefrina, na medula adrenal, por conta da expressão da enzima feniletanolamina N-metiltransferase, ela vai ser transformada em adrenalina, ou epinefrina. Né? E daí, tanto a norepinefrina quanto a epinefrina, ela vai ser metabolizada a noradrenalina em normetanefrina e a adrenalina em metanefrina.
Então, é importante a gente saber isso para a gente poder entender o diagnóstico bioquímico, tá? E esse diagnóstico bioquímico, ele se diferencia quando a gente fala do grupo do diagnóstico molecular do cluster 1 e do cluster 2, né? Quais são as características dos pacientes no cluster 1, né? No cluster 1, como eu falei para vocês, né, ele pode ser adrenal, mas frequentemente ele vai ser extraadrenal, vai ser como paraganglioma, né? O padrão bioquímico do cluster 1, ele vai ser predominantemente noradrenérgico ou dopaminérgico. A apresentação, esses pacientes desse grupo, eles frequentemente são mais jovens, tá? O padrão de hipertensão geralmente é um padrão de hipertensão mais sustentada do que paroxística, e isso acontece devido à liberação mais contínua, mais estável de noradrenalina, tá? Como a hipertensão é mais sustentada, os sintomas também eles são menos episódicos, ou seja, menos paroxísticos do que o cluster 2, que a gente vai ver na sequência. E alguns tumores desse grupo, né, como, por exemplo, pacientes com mutação na succinato desidrogenase, né, quando esses paragangliomas acontecem no pescoço e na base do crânio, eles podem ser completamente assintomáticos. Lembrar para vocês que os paragangliomas de pescoço e de base de crânio, menos de 5% são funcionantes, ou seja, menos de 5% secretam catecolaminas, tá? Então, a maioria aqui, 95%, eles são não funcionantes. Né? E como é que é o perfil desse grupo? Né? Como eu falei para vocês, predomina noradrenérgico, né? ou dopaminérgico. Acontece uma elevação predominante de normetanefrina nesses pacientes, né? Com aumentos mínimos ou ausentes de metanefrina. Tá? Qual é o mecanismo para isso? Né? Para não ter essa metabolização da normetanefrina em metanefrina. Lembra que eu falei, vou voltar aqui para vocês lembrarem, que a noradrenalina ela precisa da ação da feniletonolamina N-metiltransferase para passar para a adrenalina. E o que acontece é que os tumores pertencentes ao cluster 1, eles têm um bloqueio da expressão dessa enzima, né, por estabilização do fator induzível por hipóxia 2-alfa, que impede essa conversão da noradrenalina em adrenalina. Então, por isso que predomina, né, o diagnóstico bioquímico é predomínio noradrenérgico, tá? Pode ter um fenótipo dopaminérgico, né? E aí, como é que funciona o fenótipo dopaminérgico? Você tem grandes aumentos de 3-metroxitiramina, muito maior em relação à normetanefrina, tá? Aqui, no caso que a professora Alice apresentou, a paciente também tinha aumento de 3-metroxitiramina, mas era muito mais de normetanefrina. Lembrar que a normetanefrina é 19 vezes em relação a 3-metroxitiramina, que era em torno de 5 vezes o limite superior. Tá? Então, no caso clínico, né, voltando ao caso clínico para a gente entender. Então, era uma paciente jovem, né, de 20 anos, com diagnóstico de hipertensão, com palpitações e tremores. Né, foi, de forma muito adequada, investigado o feocromostoma, né, e, como eu falei para vocês, ela tinha um predomínio de normetanefrina, né, um padrão mais noradrenérgico mesmo, de lesão. E na ressonância, né, ela tinha uma lesão característica, né, que era uma lesão heterogênea, com marcado hipersinal em T2, isso é típico de FeL, que media mais de 5 centímetros. Né? Esse tamanho do tumor também vai ter uma implicação mais lá na frente, mas isso eu vou deixar para a professora Flávia falar. E o cluster 2, né, como eu falei para vocês, o cluster 1 ele é mais sustentado, ele é menos episódico, menos paroxístico. Aqui não, o cluster 2, né, o que ele tem é respostas a estímulos mais provocativos, né, e por isso o paciente, né, faz sintomas mais episódicos. Né?
Então, além da taquicardia e da hipertensão paroxística, esses pacientes podem ter palidez, tremor, ansiedade, pânico, né, palpitações episódicas. Então, isso caracteriza, né, e diferencia o cluster 2 do cluster 1. Do ponto de vista bioquímico, o que predomina aqui é o fenótipo adrenérgico, diferente lá do outro que a gente viu, que é noradrenérgico, né? Então, aqui, né, a gente vai ter a elevação, o metabólito que mais vai aumentar aqui vão ser as metanefrinas plasmáticas, tá? A única exceção para isso, né, é quando a gente tem, né, o feocromostoma por mutação do gene MAX, que aí a gente pode ter um fenótipo misto, tanto adrenérgico quanto noradrenérgico, tá? Bom, então agora vamos para a parte prática, né? Como que a gente vai fazer o diagnóstico laboratorial? A gente já conhece os padrões bioquímicos do cluster 1 e 2, e agora a gente vai, de fato, fazer a dosagem para a gente poder interpretar, para dar o diagnóstico de feocromostoma. Né, existe, né, até hoje, né, isso eu me entendo desde a época, isso eu ouço falar desde a época que eu sou residente, né, qual é o melhor método laboratorial? Se são as metanefrinas plasmáticas ou as metanefrinas fracionadas na urina de 24 horas. Né? Essa discussão existe até hoje. Né? De uma forma geral, né, os dois métodos, tanto plasmático quanto urinário, são bons métodos para a gente fazer diagnóstico. Né? Só lembrar que a dosagem urinária ela é mais barata, né? A dosagem plasmática é muito cara, então a fracionada em 24 horas ela acaba sendo mais utilizada por ser mais barata e por ser mais disponível também. Né? Mas ambas, do ponto de vista de acurácia, são muito boas. Né? As metanefrinas plasmáticas elas têm altíssima sensibilidade, mas dependendo do método, pode pecar um pouco em especificidade. A urinária tem boa sensibilidade e boa especificidade. Quando as metanefrinas plasmáticas são dosadas por espectrometria de massa, aí sim elas ganham em especificidade. Então, por isso que hoje o método preferencial de dosagem das metanefrinas plasmáticas é a espectrometria de massa, porque a gente vai manter a alta sensibilidade que elas têm e a gente vai ganhar em especificidade. Tá? Não é qualquer aumento de dosagem de metanefrinas, né, que a gente vai dizer que é um feocromostoma, existem critérios para isso. Então, se a gente está diante de metanefrinas plasmáticas, a gente vai considerar um aumento compatível com o diagnóstico de fel e paraganglioma de pelo menos 2 vezes o limite superior da normalidade. E se a gente está falando de dosagens urinárias, pelo menos 3, 4 vezes o limite superior da normalidade. Tá? A 3-metoxistiramina plasmática, como eu falei, ela pode estar aumentada quando a gente está diante de um grupo de tumores pertencentes ao cluster 1, e aí elas são especialmente interessantes quando a gente está diante de paragangliomas de cabeça e pescoço, né, num paciente que recidivou, ou seja, ele operou e depois recidivou a doença, ou em pacientes com doenças metastáticas em paragangliomas de alto risco. Tá? Então, a 3-metoxistiramina ela é especialmente importante nesses cenários. Além da questão da disponibilidade e do custo para a gente escolher se a gente vai para a dosagem urinária ou se a gente vai para a dosagem plasmática, né, existe uma outra abordagem que a gente pode ter, que é a estratégia baseada no risco. Né? Se eu tenho um exame de altíssima sensibilidade, né, eu tô diante de um exame que pode gerar falso positivo, porque ele é muito sensível, mas por ele ser muito sensível, quando ele tem um exame negativo, ele é negativo mesmo, ou seja, eu excluo feocromostoma com muita segurança. Né? Então, se eu estou diante de um paciente de alto risco, né, ou seja, a probabilidade pré-teste de um exame positivo ela é alta, porque eu estou falando de um paciente, por exemplo, com história familiar, ou de uma síndrome genética onde o feocromostoma faz parte.
obviamente, a chance de feocromostoma aqui é maior do que na população geral, né? Eu já estou partindo de um valor preditivo alto. Então, nesse caso, quando eu tenho um resultado positivo, a chance dele ser um verdadeiro positivo é alta. Então, nesses pacientes, eu posso optar pela dosagem plasmática, que tem altíssima sensibilidade. Quando eu estou falando de um paciente de baixo, numa população de baixo risco, tipo a população geral, né? Embora o paciente tenha crises de paroxismo, né, a maioria dos pacientes que têm crises de paroxismo, né, sudorese, cefaleia, palpitação, a maioria desses pacientes não vão ter feocromostoma, né? Muito dos diagnósticos nesses pacientes que têm paroxismo e a investigação de FeO negativo é transtorno de ansiedade generalizada, é transtorno do pânico, que são muito mais comuns, muito mais prevalentes na população. Então, se eu estou diante de uma população de baixo risco, né, ou seja, a probabilidade pré-teste é baixa, né, eu vou dar preferência a exames com uma especificidade mais robusta. Então, eu poderia ir para as metanefrinas urinárias. Tá? Como eu falei, preferencialmente por espectrometria de massa. Situação especial aqui, eu chamo atenção para a insuficiência renal. Né? Paciente com insuficiência renal, eu não vou fazer a urina de 24 horas, né? Porque a gente sabe que o clearance está alterado, né? Clearance baixo, então eu vou estar falseando o meu exame. Nesses pacientes, a gente faz a dosagem plasmática, mas a gente também tem que lembrar que, como o paciente tem insuficiência renal, esses metabólitos eles não estão sendo excretados na urina. Então, pode acumular no plasma. E aí, esses pacientes podem ter elevações no plasma, né, por conta da não eliminação. Em geral, né, é até 2 vezes o limite superior. Por isso que eu falei para vocês que não é qualquer aumento na dosagem das metanefrinas que a gente considera como FeO. Porque quando a gente tem discretos aumentos, a gente está justamente diante dessas situações que causam esses aumentos, discretos aumentos nas metanefrinas. E aqui, né, eu já falei para vocês da insuficiência renal, especificamente da insuficiência renal, mas outras condições clínicas como AVE, infarto, insuficiência cardíaca, síndrome da apneia obstrutiva do sono, todas essas situações podem causar discretos aumentos nas dosagens das metanefrinas. Por isso que a gente não vai investigar FeO num paciente que acabou de infartar, num paciente que acabou de ter AVE. A gente vai esperar o paciente sair da fase aguda para dosar, para fazer essas dosagens. E, além da insuficiência renal e dessas condições clínicas, os outros fatores, né, que podem causar discretos aumentos são as medicações, né? E quais são essas medicações? Né? São os antidepressivos tricíclicos, a ciclobenzaprina presentes em relaxantes musculares, inibidores da MAO, agentes psicoativos como a buspirona, ansiolíticos, simpático-miméticos, anfetamínicos, descongestionantes nasais, que podem elevar, opioides e acetaminofém, né? Tudo isso pode causar aumento, mas geralmente são aumentos discretos. De todas as drogas, né, o agonista dopaminérgico, a levodopa, né, são os que mais podem causar aumentos mais importantes nas metanefrinas e dar falso positivo. Tá? Todos esses outros que eu falei para vocês, geralmente dão aumentos mais discretos, até 2 vezes, e não passa muito disso. Quando a gente está diante de um interferente desse, o que a gente tem que fazer é, se possível, suspender durante 2 semanas e fazer a dosagem sem essas medicações. Claro que aqui, né, paciente psiquiátrico, né, que está usando medicação, que está usando qualquer agente psicoativo, qualquer antidepressivo, a gente não vai, né, endocrinologista, meter a mão na medicação e suspender. A gente vai conversar com o psiquiatra para avaliar se a gente pode, porque às vezes aquela é a única medicação que o paciente ficou bem. Então a gente vai discutir com o psiquiatra se pode ou não suspender. Se puder, ótimo. Suspende 2 semanas, dose e depois volta. Se não, a gente vai dosar e a gente vai interpretar sabendo que o paciente está usando uma medicação que pode interferir.
Mas aqui eu já falei para vocês, em geral, essas medicações não causam grandes aumentos, em geral até 2 vezes, à exceção da levodopa. Mas a levodopa a gente pode suspender com mais segurança durante 2 semanas e depois retornar e fazer a dosagem sem a levodopa, tá? Ah, como que a gente vai manejar esses pacientes, né, que têm resultados pouco elevados e que podem ser falsos positivos? Né? A primeira coisa é a gente identificar que aquilo é um falso positivo. Eu já falei isso para vocês, são os aumentos mais discretos. Né? Esses pacientes, esse como a professora Alice mostrou, né? Aumento de 19 vezes. Isso não tem dúvida, né? Nenhuma medicação causa isso. Estou falando discreto. Então, um é identificar. O dois é a gente saber, né, se aquele paciente tem baixo ou alto risco de ter fel ou paraganglioma, né? Porque isso vai aumentar a minha probabilidade pré-teste de saber isso é ou não é um fel. Excluir os interferentes, né? Que foram todos esses que eu falei, as medicações, as condições clínicas, né? Ciência renal, tudo isso. Quando a gente não consegue, não tem muito jeito. A gente pode lançar mão de uma segunda dosagem no segundo momento, e se mantiver os mesmos níveis, não tem jeito. Quando a gente chega num momento onde a gente não consegue elucidar aquilo, a gente vai lançar mão do teste da clonidina. Tá? O teste da clonidina é um teste que vai ajudar a gente a saber se aquela elevação é um verdadeiro positivo ou um falso positivo. E aí o teste é feito com 0,3 miligramas da clonidina e a gente vai dosar normetanefrina antes e 3 horas depois dos 0,3 miligramas de clonidina. Se tiver uma queda maior que 40, 50%, 3 horas depois, com uma normetanefrina final menor do que 80% do limite superior da normalidade, a gente está diante, realmente, né, teve a queda, não é um feocromostoma. Não teve, né, continuou alto, isso é feocromostoma ou paraganglioma. E aqui, lembrar que o teste da clonidina tem alta sensibilidade e alta especificidade para diferenciar o que é um verdadeiro e um falso positivo. Aqui só uma dica para vocês, tá? De todos os metabólicos que a gente dosa, né? Metanefrina, normetanefrina, 3-metalxistiramina, em geral, o falso positivo, né? Ou seja, os discretos aumentos por interferente, ele acontece na dosagem de normetanefrina. É onde mais dá problema, é onde mais dá falso positivo. Então, antes, né, todo mundo já viu essa imagem no Guideline da Endocrine Society de 2014. Antes, a gente tinha isso, né? A gente ia separando se era fel, se era paraganglioma, se era adrenal, se era extraadrenal, se o padrão era adrenérgico ou não era adrenérgico. Hoje, como a gente tem um maior acesso ao painel genético para estudar os pacientes com fel, hoje toda essa divisão que a gente tinha desse jeito, né, ela foi reorganizada, a mensagem é a mesma, tá? Mas ela foi reorganizada, como eu falei para vocês, nos clusters 1, 2 e 3. E hoje a gente tem o painel genético investiga mais de 20 genes em que o fel faz parte, né, que participa na patogênese do fel, né? E isso tem implicação, como eu falei para vocês lá no início da aula, prognóstico, risco de doença metastática e na escolha do método de imagem, que agora eu passo a palavra para a professora Flávia, que vai falar de imagem para vocês. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Estão vendo a aula? Sim, O compartilhamento está ok com vocês? Então tá, gente. Muito obrigada, Mônica, pelo convite mais uma vez de estar aqui na reunião do Samaritano. Você falou aí quantas a gente já teve, né? E eu ainda lembro da primeira, que eu estava lá presente. E é sempre um prazer estar aqui. E hoje eu vou falar nas armadilhas no diagnóstico de feocromostoma por imagem. Então, o Léo já me adiantou algumas coisas na aula dele, porque também para a imagem, essa questão do cluster 1 e do cluster 2 é bastante importante para a gente na hora da gente pedir imagem, de interpretar a imagem também. Então, assim, primeira coisa, quando a gente vai falar de algoritmo de imagem, a gente tem duas situações.
né, que a gente sempre tem que lembrar. Uma é a situação que eu tenho um paciente com clínica de fel, com laboratório de fel, e eu vou para a imagem para procurar. E a outra situação é aquele paciente que tem um incidentaloma adrenal e eu quero saber as alterações da imagem, se são compatíveis ou não com feocromostoma. Então, a gente sabe que a imagem do feocromostoma é uma imagem bem diferente da imagem do adenoma adrenal. O adenoma adrenal é uma lesão que caracteristicamente é rica em lipídio e o feocromostoma não é, e por causa disso elas vão ter características diferentes, tanto na imagem da tomografia como na ressonância magnética. É, e com relação a gente avaliar o paciente para feocromostoma e avaliar a imagem do paciente com diagnóstico de feocromostoma barra paraganglioma, né? A gente vai levar em consideração várias características do paciente. A gente vai ver qual a idade, a gente vai ver se ele é pertencente a algum síndrome hereditária ou não, vai ver se tem apresentação sindrômica ou não, por exemplo, a paciente que tem a neurofibromatose, a história prévia, o que que ele está usando de medicação, qual é a elegibilidade dele para tratamento, isso a gente até falando um pouquinho depois, mais tarde, da imagem radiodiagnóstica, né? Desculpa, com medicina nuclear, né? E vamos ver as características do tumor também. Então, a gente tem que lembrar que o tumor ele tem vários sítios de localização, ele pode ser um tumor que tenha várias lesões sincrônicas, pode ter um tumor que esteja nas duas adrenais, que tenha várias paragangliomas, pode ser um tumor que tenha mais risco de metástase. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração quando a gente for fazer a nossa avaliação por imagem do nosso paciente. Tá? Então, quais são os objetivos da imagem? São localizar. Então, a gente vai localizar o tumor, a gente vai achar algumas pistas de imagem para tentar fazer o diagnóstico diferencial, com base na localização anatômica, com base no coeficiente de atenuação da tomografia, tanto pré como pós-contraste, com base na ressonância, detectar se é multifocal ou não, avaliar a extensão locorregional, quando a gente está pensando em operar esse paciente, obviamente, avaliar se ele tem metástase à distância e, por último, avaliar, inclusive, a possibilidade de usar medicina nuclear como tratamento para esses doentes. Pode passar. Bom, aqui são as várias modalidades de imagem que a gente tem. Vocês estão vendo aqui que eu já dei um risco no ultrassom, porque o ultrassom, para avaliar feocromostoma para ganglioma, não serve para abdômen, porém, eu tenho que lembrar que pode ajudar nos casos de lesões de pescoço, né? Que inclusive às vezes elas são encontradas num ultrassom que foi feito por outra razão e a gente vê uma imagem na região cervical. Então, o que que vai me falar a favor de ser um paraganglioma numa ultrassonografia de pescoço, né? As características, ela é hipoecogênica, ela tem um aumento acústico posterior, ela não tem o hilo gorduroso, e ela pode estar junto ao corpo carotídeo ou ao nervo vago. Se a gente pega uma pessoa que tem uma ultrassonografia de pescoço com essas características, isso vai favorecer o diagnóstico de um paraganglioma. Não estou dizendo que a gente deva usar ultrassom para fazer diagnóstico de fel e paraganglioma, mas estou falando que nessa situação a gente pode ter essas pistas diagnósticas. Com relação à avaliação num paciente que já tem o diagnóstico estabelecido laboratorial de feocromostoma paraganglioma, a gente tem tomografia computadorizada, ressonância magnética e a gente tem o PET SPECT. A tomografia,
ela é bem fácil de fazer, ela é rápida, tem uma resolução espacial boa. O problema é que ela tem radiação, e se a gente for ficar vendo também um paciente que tenha que fazer múltiplas imagens, porque eu vou ter que seguir a vida inteira, como no caso, por exemplo, do paciente do cluster 1, que eu vou ter que ficar seguindo com imagem para o resto da vida, talvez não seja uma boa opção. Mas ela consegue visualizar muito bem, principalmente imagens na adrenal, e tem um padrão bem característico que ela tem um coeficiente de atenuação alto pré-contraste e no pós-contraste mais alto ainda. Então, se você tem um coeficiente maior que 20 ou 30 no pré e um coeficiente mais que 130 no pós, isso é muito característico de ser feocromostoma, isso descarta a possibilidade de ser um adenoma adrenal rico em lipídios, tá? Aquilo que a gente falava muito do washout pós-contraste, ele não é útil para diferenciar feocromocitoma de adenoma. Ele é útil para diferenciar de carcinoma adrenal, mas fel para adenoma ele não é útil. Então a gente usa só a atenuação pré-contraste e o valor logo no pós-contraste, e assim o valor que a gente usa é 130. Com relação à ressonância, vamos falar mais uma vez. O feocromocitoma é uma lesão pobre em lipídios. Então, a gente vai ver na imagem do feocromocitoma, na ressonância, quando a gente tem o T1, que ele vê mais lipídio, você vai ter uma ecogenicidade baixa, né? Você vai ter é, é, uma coeficiente de atenuação mais baixa. Quando você vê no T2, que ela vê mais água e vê pouca gordura, você vai ter uma lesão brilhante. É o que a gente sempre falava, que o feocromostoma brilha em T2. Isso é característico, mas nem sempre acontece também. A outra coisa que a gente vai ter que lembrar é que o feocromostoma, ele pode ter degeneração, então você pode ter área cística, área de necrose. Então, eu até brinco assim, que o feocromocitoma, ele não faz diagnóstico diferencial com adenoma, ele faz até com carcinoma, porque ele é uma lesão feia na tomografia e na ressonância, tá? Então, essas características são as características da imagem adrenal no tomografia ou na ressonância. Com relação ao PET, ao SPECT, a gente vai falar mais lá na frente, porque depende, a acurácia diagnóstica, a sensibilidade, a especificidade vão depender especificamente do radioisótopo que a gente está usando, de qual é o material que a gente está usando para fazer essa avaliação. E eu vou falar isso com detalhe depois. Pode passar? Então, aqui, olha, vocês estão vendo, você tem um adenoma e você tem dois feocromocitomas. O adenoma é o primeiro e os feocromocitomas são o segundo e o terceiro. No adenoma, vocês vão ver que pré-contraste você já tem um coeficiente de 4, então é menor que 10, a gente já começa a pensar em adenoma. Na fase venosa, que é logo no primeiro minuto, tem 54, então não subiu acima de 130, né? Nesse primeiro adenoma aqui, por acaso vocês vão ver que o washout dele não é alto. Então, se a gente fosse usar o washout aqui, não seria interessante para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Agora, essa segunda lesão, você tem 34 no pré-contraste, 123 nessa fase venosa, pertinho de 130, né? E 63 na fase tardia. Ou seja, teve um washout grande. Mais uma vez, se a gente fosse levar o washout em consideração, a gente ia cair aí numa armadilha. E o último, feocromostoma, que tem 29 no pré-contraste, não subiu muito aqui no primeiro minuto do contraste e não teve nenhum washout depois. Pode passar o próximo. E a ressonância, como eu falei, o T1 e o T2, aonde que o feocromocitoma vai brilhar? É no T2, porque eu não vou estar vendo gordura, eu vou estar vendo água. Então, vai ter esse sinal brilhante no T2 e ele vai ter uma
densidade, tem um sinal menos intenso em T1. E não, também, no T1, em fase e out of phase, vai mudar ali no adenoma, mas aqui no feocromocitoma não vai ter nenhuma mudança. Pode passar. Lembrando, né? Então a gente está falando de feocromocitoma, mas a gente tem os tumores fora da adrenal, os paragangliomas, que são 15 a 20% desses tumores. E esses tumores podem estar localizados aqui, como vocês estão vendo nesse esqueminha aqui, desde a cabeça, desde da base do crânio, pegando o pescoço, até pelve. Então, dependendo do paciente, do cluster que ele está, você vai ter um paciente com que precisa fazer imagem desde aqui da base do crânio até a pelve, se a gente quiser pegar todos os locais que ele pode ter alguma lesão tumoral. Pode passar. E o Léo também mostrou, mas isso é muito importante, porque isso aqui caracteriza tumor adrenal versus tumor não adrenal. Então, se você tem um fenótipo tipicamente adrenérgico, com epinefrina alta, você tem um tumor que é adrenal, porque só na adrenal eu tenho a PNMT, que é a enzima que vai fazer essa conversão de norepinefrina para epinefrina. Então, peguei um paciente com esse perfil de aumento de epinefrina, né, um aumento de adrenalina, eu vou olhar a adrenal desse paciente. Peguei um paciente que tem predomínio de normetanefrina e norepinefrina, eu vou ter que olhar o resto dele, porque ele pode ter um paraganglioma em qualquer um daqueles lugares que eu mostrei para vocês. Pode passar. Então, eu vou parar aqui, vou mostrar como é que a gente viu a nossa paciente. A nossa paciente era uma paciente jovem. Ela não tinha nenhum aspecto sindrômico, mas ela tinha um padrão típico noradrenérgico, né? Então, se ela tem padrão típico noradrenérgico, eu estou falando que ela provavelmente é cluster 1. Então, provavelmente, ela tem grande chance de ter lesão extraadrenal, tá? Então, a gente até... Pode passar? Pode passar o próximo. A gente até achou a lesão na adrenal dela. E é uma lesão típica de feocromocitoma. Vocês estão vendo aqui, ó, bem brilhante aqui em T2, bem pouco sinal aqui em T1. É uma imagem com características aqui heterogêneas. Então, é uma imagem até que lembra muito feocromocitoma também. Só que com base no padrão bioquímico dela, e imaginando que ela pode ser cluster 1, mesmo sem eu ter o exame genético dela, eu tenho que imaginar que essa paciente pode ter um paraganglioma, e sincrônico a esse. Ou seja, o exame de imagem dessa paciente não pode parar aqui. Essa paciente tem que ser avaliada daqui da base do crânio até a pelve para a gente poder ver se ela não tem nenhuma outra lesão, porque isso vai impactar no tratamento que a gente vai propor para ela. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que ter em mente quando a gente está falando de feocromocitoma. Então, está muito nessa onda do cluster, porque de fato, hoje em dia, a gente faz tudo com base nisso. Pode passar o próximo. Até pedido de avaliação genética a gente pode fazer com base no cluster bioquímico, né? A gente viu que é um cluster 1, a gente vai para os genes típicos do cluster 1, em vez de a gente sair pedindo todos os genes ao mesmo tempo. Então, essa paciente aqui, se a gente for botar lá nesse esqueminha aqui de avaliação de imagem num paciente com feocromocitoma barra paraganglioma, a nossa paciente está aqui, ela tem um diagnóstico bioquímico com perfil noradrenérgico. Além disso, ela tem uma imagem com mais de 5 centímetros, então ela está aqui também. Então, com base
em estar aqui no perfil noradrenérgico e com base de estar com uma imagem acima de 5 centímetros, ela precisa fazer outra avaliação. E aí aqui a gente vai ver que a gente acaba caindo na medicina nuclear, que eu vou falar um pouquinho mais na frente lá como é que a gente vai fazer e que exames que a gente pede em cada situação. Pode passar o próximo. Então, esses são os exames que a gente tem da medicina nuclear para avaliação de feocromocitoma barra paraganglioma. A gente tem lá o nosso famoso, conhecidíssimo MIB, que a gente usa, sei lá, desde quando, né? A gente tem o PET-FDG, a gente tem o F-DOPA e a gente tem aqueles que são os DOTAs, que são os combinados com o que se ligam ao receptor de somatostatina. Então, esses quatro são os que a gente pode utilizar na avaliação de um paciente com feocromocitoma barra paraganglioma. Tem algumas especificidades, a gente tem que lembrar que o MIB, antigamente se falava que ele era extremamente sensível, extremamente específico, hoje a gente sabe que não é bem assim, que o MIB tem uma acurácia bem menor do que os dos outros, mas ainda tem algum papel aqui principalmente onde a gente está aqui no Brasil, que a gente sabe que mesmo o paciente particular pode ter alguma dificuldade em fazer os outros exames. Então, o MIB ainda pode ter algum papel. E assim, o papel mais importante do MIB com relação à teranóstica, é o diagnóstico para propor um tratamento. Porque se eu tenho um paciente com doença metastática e que ele capta metildobenzoguanidina, ele pode ser tratado com metildobenzoguanidina. Então, é o princípio da teranóstica aqui que a gente está utilizando. Então, eu vou falar um pouquinho agora especificamente de cada um deles. Pode passar, por favor. Então, aonde eles se ligam? Eu adoro, aliás, esse artigo, para quem tiver vontade de ler, esse artigo é maravilhoso, eu adoro, ele fala de imagem super bem. E aqui eu adoro esse esqueminha que ele mostra aonde cada desses isótopos ali vai se ligar. Então você tem aqui o metildobenzoguanidina, ele se liga aqui através desse transportador NET, e ele vai ser estocado nessas vesículas. Para ser estocado nessas vesículas, ele precisa também do VMAT. Então, ele precisa de dois transportadores para poder a gente ter a marcação pelo MIB. Quando você precisa também de dois transportadores, você tem mais chance de ter algum problema aí, né? A DOPA entra aqui pelo LAT1, ela também fica acumulada nas vesículas. O FDG vai entrar pelo glute, todo mundo já conhece o FDG, e aqui os DOTAs que vão se ligar ao receptor de somatostatina, lembrando que os feocromocitomas e paragangliomas expressam bem receptor de somatostatina, principalmente o tipo 2. Então, por isso é que a gente consegue ter essa ligação aqui, tá? Pode passar o próximo. Bom, então como é que a gente vai fazer com o metildobenzoguanidina? Vamos dissecar um pouquinho agora cada um desses, né? Então, o mecanismo de captação celular, como eu falei, é pelo transportador, o NET. Depois ele tem que ser colocado na vesícula, onde ele é armazenado. A paciente que estiver amamentando tem que descontinuar por pelo menos 3 dias depois da administração do MIB. Então, tem que lembrar aí disso quando a gente está falando de mulheres que estão amamentando. Aí, na insuficiência renal, o clearance do MIB é reduzido, então a gente deve fazer uma diminuição da dose de 50% nesses pacientes. E tem várias drogas que podem interferir na avaliação do MIB. E isso é extremamente importante, porque elas podem dar falso negativo também do MIB. Então, a gente tem que saber quais os remédios que o paciente está usando e algumas drogas a gente vai ter que parar.
por 1 a 3 dias, algumas, e especificamente o labetolol, a gente vai ter que parar por 10 dias antes do exame, tá? Então, a gente vai ter que parar opioides, tricíclicos, outros antidepressivos, simpaticomiméticos, alguns antihipertensivos, principalmente os antagonistas alfa e beta combinados e antagonistas de canal de cálcio. Então, esses têm que parar por 1 a 3 dias e o labetalol por 10 dias antes. Vocês estão vendo que eu não combinei com o Léo, mas a gente está falando das mesmas drogas que vão interferir lá na dosagem hormonal e aqui no MIB, né? Pode passar o próximo. E os antipsicóticos, desculpa, eu esqueci de falar, são 3 a 4 semanas antes da avaliação do MIB. Então, assim, isso também a gente vai ter que conversar com o psiquiatra, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer a retirada de antipsicótico por esse período todo num paciente que, de repente, no ponto de vista psiquiátrico, é um paciente grave. Bom, tem várias armadilhas na metildobenzoilanidina. Eu quero frisar muito aqui, os falsos negativos. Gente, quando a gente está falando de cluster 1, a chance de ser falso negativo é muito grande, porque o cluster 1, principalmente aqueles que são mutação na succinato desidrogenase, eles não captam MIB adequadamente. Então, não é o melhor exame para esses pacientes. Para esses pacientes, inclusive, a gente vai preferir o PET com glicose, em vez de fazer o MIB. Então, lembrar disso, nem todos os pacientes com tumores feocromocitoma paraganglioma irão captar o MIB, tá? Mas, por outro lado, a gente tem falso positivos também. A gente pode ter qualquer tumor que expresse esse sistema de transporte, né, o NET, pode captar a metilbenzilbanidina. Então, você tem os carcinoides, você tem o tumor medular de tireoide, ganglioneuroma, tumor composto, alguns carcinomas, angiomiolipoma. Então, existe uma gama de diagnóstico diferencial de captação de metilbenzilbanidina. Então, por conta disso, a acurácia diagnóstica do MIB não é tão alta, porque a gente está vendo que ele pode ter tanto falso positivo quanto falso negativo. Pode passar o próximo. Bom, aqueles com análogos de somatostatina, que vão se ligar ao receptor de somatostatina, eles hoje em dia estão saindo como talvez a primeira escolha para avaliação de pacientes com FeL barra paraganglioma, porque na realidade a maioria desses tumores vai expressar o receptor de somatostatina e vai apresentar captação do, do radioisótopo, tá? É mais fácil para paciente que está amamentando, porque você só precisa descontinuar a amamentação por 12 horas após a injeção, não precisa ter jejum antes da injeção, então é um exame até relativamente fácil de fazer. O mecanismo de captação celular, já falamos, é pelo receptor de somatostatina, pode passar. E aí a gente tem também um pequeno problema que a gente pode ter falsos positivos também em outras situações em que você tem a expressão de receptor de somatostatina. Então, você tem vários tumores neuroendócrinos que expressam esse receptor e que podem aparecer na imagem do PET com DOTA, né? Então, você tem falsos positivos nesses, como eu falei, doença inflamatória pode dar falso positivo, meningioma, até alterações, lesões na glândula hipófise podem dar falso positivo também. Pode passar. O DOPA seria interessante para aquele paciente que tem tumor adrenal, porque o resto da adrenal que não está doente não capta muito e você poderia ver uma lesão pequena adrenal com o DOPA. Então, nessa situação, o DOPA poderia ser um exame interessante para o nosso paciente. Pode ter falso positivo? Pode ter falso positivo.
Outros tumores neuroendócrinos, ou tumores da glândula hipofisária, podem fazer captação também. E pode ter falso negativo, e aí o falso negativo cai no cluster 1, que é o cluster que são os pacientes com alteração na succinato desidrogenase. Então, ele tem uma acurácia diagnóstica aí que vai variar entre 79% a 95%. É, ele é ruim, assim, na verdade, assim, cada um desses, quando a gente fala de acurácia diagnóstica e tudo, também depende muito do paciente que a gente vai escolher para fazer esse exame. Se a gente escolher adequadamente aquele paciente daquele cluster, a gente vai usar o método específico para aquele cluster, a acurácia vai ser muito maior. E com glicose? Na realidade, esse aqui tem um valor grande nos pacientes que têm alteração na succinato desidrogenase. São tumores mais agressivos, e aí a gente até tem é, evidências de que aqueles pacientes com alteração na succinato desidrogenase, que captam pouco outros e captam bastante a glicose, esses pacientes têm tumores mais agressivos com mais risco de metástase, se não já tiver doença metastática avançada. O mecanismo de captação celular, todo mundo sabe, é por via transportador de glicose. A desvantagem do PET é que qualquer lesão tumoral pode ter captação. Então, você pode, se o paciente tiver outro tipo de tumor, ele pode ter captação no PET. E lembrar que a gente tem que medir a glicemia antes, principalmente nos pacientes que são diabéticos, para a gente poder interpretar de acordo. Bom, a acurácia diagnóstica deles, se vocês forem ver aqui, desculpa, eu não estou conseguindo mostrar aqui para vocês, que eu não estou conseguindo passar os slides, mas se vocês forem ver na última linha ali, a acurácia dele para tumores positivos para mutação da succinato desidrogenase B é 83% de sensibilidade. Os negativos cai para 62%. Então, mais uma vez mostrando que a gente tem que adequar o paciente ao exame. E aqui é uma tabelinha que fala, né, de quais são as características das várias formas hereditárias de feocromostoma, de paraganglioma. Aqui tem alguns genes que estão escritos aqui, mas que a gente sabe hoje em dia que já tem mais, né? E aqui o que que a gente vai ver na apresentação clínica do FEL, e isso vai ditar a nossa imagem. Então, a neoplasia endócrina múltipla tipo 2, por exemplo, é adrenal unibilateral. Neurofibromatose, geralmente, é adrenal também. No MAX é adrenal bilateral. VHL, você pode ter unibilateral com apresentação no FEL, mas eles são mais comuns daqui para baixo de ter um extra-adrenal também. Então, MEN2, neurofibromatose, eu não vou me preocupar em tumor extra-adrenal, porque é raríssimo, mas nos outros eu vou me preocupar e eu vou ter que fazer a procura ativa disso. E aqui, para fechar, o algoritmo proposto, né, para a imagem nuclear desses pacientes. Se é FeL esporádico ou FeL herdado adrenal, a primeira escolha poderia ser o FDOPA, como eu falei, que ele consegue ver bem lesões adrenais até pequenas, ou no FeL esporádico, o MIB. Então, ele poderia ser a primeira opção aqui. Segunda opção é sempre com a somatostatina, e a terceira opção seria com a glicose. Nos tumores de cabeça e pescoço esporádicos, somatostatina e segundo o FDOPA. E naqueles que têm cluster 1, que tem extradenal, que tem doença metastática, que tem mutação da SDH, o primário é com somatostatina e a segunda opção poderia ser com glicose. E aqui só para mostrar para vocês como é que é diferente o cluster 1 do cluster 2 em cada exame desses de imagem, né? Estou falando o tempo inteiro, agora estou mostrando aqui para vocês. O cluster 1, vocês vão ver, ele vai aparecer
muita coisa no DOTA, né, que é via somatostatina, vai aparecer um pouquinho no PET com glicose, mas não vai aparecer na DOPA, quando eu utilizo o DOPA. Já o cluster 2 vai ser o contrário, a F-DOPA vai ser melhor e o com glicose vai ser ruim. Tá? Aqui mostrando um de base de crânio, que a gente vê aqui já na tomografia, a gente consegue também ver na ressonância, e aqui a captação com o DOTA-TOC. Esses tumores são descritos que ele tem uma aparência em sal e pimenta, nesses de cabeça e pescoço. E com relação aqui, com uma ressonância e um PET-CT com DOPA num paciente com uma imagem adrenal. Vejam como é que brilha a DOPA aqui na imagem adrenal. Fica uma imagem até bem bonita de ver e de fato, a gente consegue uma visualização bem importante, né? E aí a gente volta para aquele que eu mostrei para vocês. Vamos fazer. É incidentaloma adrenal ou é sinal sintoma de excesso de catecolamina? Se for incidentaloma adrenal, eu vou olhar coeficiente de atenuação, eu vou olhar como é que é na ressonância e vou ver se eu preciso ou não avaliar a FeL. Se é um incidentaloma adrenal com baixa atenuação pré-contraste, menos de 10 unidades Hounsfield, esqueceu, não é FeL, não precisa fazer nada para FeL, tá? Paciente que entra aqui, tem excesso de catecolamina, eu vou ver qual é o padrão bioquímico dele. Dependendo do padrão bioquímico dele, eu vou escolher o meu método de imagem. Se ele tem um padrão bioquímico tipicamente adrenético, eu preciso só fazer a imagem do abdômen superior, não preciso fazer mais nada. Se ele tiver um padrão noradrenético, eu vou ter que avaliar ele daqui até aqui. E próximo. Só para eu fechar, gente, lembrar que a imagem não é só para diagnóstico, mas a imagem também é para acompanhamento desses pacientes. E aí eu quero ressaltar que é muito importante para aquele paciente que tem cluster 1, que tem alteração na succinato desidrogenase, mesmo que ele tenha um perfil bioquímico normal, ele precisa fazer imagem. Então, ele vai ter que fazer imagem de tempos em tempos. O sugerido é para você fazer a cada 2, 3 anos e para o resto da vida, mesmo que ele tenha avaliação bioquímica normal. Para os outros pacientes, se ele tiver bioquímica normal, eu não preciso ficar fazendo imagem, só vou fazer imagem se ele vier com a bioquímica alterada. Eu acho que esse é o último slide. Muito obrigada a todos. Obrigado, Flávia. Mônica, posso começar a ler aqui as perguntas Pode, por pode, causa por do horário? favor. Tem Obrigado. uma pergunta. Tem uma pergunta da doutora Fernanda Junqueira. Excelente aula. Nos pacientes com neurofibromatose tipo 1, que tem rastreio inicial negativo para FeL, qual a frequência de solicitar as metanefrinas plasmáticas ou urinárias para investigação de FeL nesses pacientes? Pergunta para o professor Leonardo. Fernanda, super obrigado pela pergunta. Assim, tem divergência na literatura de como fazer o rastreio de FeL em neurofibromatose do tipo 1. Até porque o FeL acontece em menos de 5% desses pacientes com neurofibromatose, né? Na verdade, é em torno de 2, 3%. Alguns poucos grupos, Fernanda, falam para fazer no momento do diagnóstico e depois a cada 3 anos. Mas os consensos de neurofibromatose, o que eles colocam é se o paciente é assintomático, né, do ponto de vista de FeL, não é para você fazer o screening. O screening fica só por conta daqueles pacientes que têm sinal e sintoma que sugiram feocromocitoma, tá? Então a gente tem, né, essas duas visões, grupos defendendo a cada 3 anos ou grupos defendendo apenas em pacientes sintomáticos. Dada até porque, como eu falei, a frequência de FeL em neurofibromatose é muito baixa.
Flávia e Alice, eu não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a essa resposta. Não. Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, agora com mais calma, né? Porque a gente, quando está falando, a gente sempre fica preocupado com o tempo e acaba indo mais rápido. Eu estava aqui olhando direto o tempo. Eu sei. Então, assim, a meta-iodobensilguanidina, ela, assim, hoje a gente sabe que nos Estados Unidos ela é um exame que praticamente não é mais feito, né? Acabou que ficou muito com aquela ideia, por conta da mutação na succinato desidrogenase, principalmente a B, que 30 a 40% dos pacientes vão ter MBG negativo, Negativo. né? Eles acabaram marretando o MBG, e eles praticamente hoje não usam mais. Então, assim, eu queria que você posicionasse, né? Porque para a gente hoje, né, o MBG ainda é uma realidade não só como programação terapêutica, como um preditor para saber se eu vou poder usar a terapia com iodo lá na frente, mas como diagnóstico mesmo, porque o PET não é uma realidade para todos. PET a gente sabe que pela ANS só para doença oncológica mesmo. Então, fala um pouquinho do papel do MBG, porque quando a gente lê literatura americana, o MBG está fora. Sim. Então, assim, eu vou te falar a minha opinião, gente, vendo tudo isso, é o seguinte: aqui no Brasil, acho que ainda tem um papel para ele. E se ele vem positivo, ele é um bom exame. Isso, Mas se ele vier negativo, o valor preditivo dele é ruim. Então, se ele vier negativo, eu vou ter que partir para outro. Mas se eu fizer ele de cara e ele já vier positivo, ele já resolveu meu problema, porque eu já sei aonde tem doença. lesão. Então, assim, na realidade, assim, eu fico preocupada quando eu vejo um MIB negativo, principalmente no paciente do cluster 1, porque eu sei que nesse especificamente você vai ter uma chance grande dele vir negativo. E o paciente tendo doença. Então, é isso. Acho que se vier positivo ajuda muito, mas se vier negativo, a gente tem que lembrar dessa armadilhazinha aí especificamente no cluster 1. Excelente, Flávia. Alice, ah, assim, depois do que a gente discutiu, né, assim, a paciente tem tudo para pertencer ao cluster 1, né? A Flávia mostrou os exames de imagem. Qual exame de imagem que você está pensando aí agora na continuidade para essa paciente e impedir para essa paciente? Essa paciente, está me ouvindo? Sim, Eu sim, acho que Alice. está ouvindo. Ah, tudo bem. Essa paciente é uma paciente que, na verdade, a gente não tem dúvida a respeito da possibilidade dela ter o feocromostoma. Flávia colocou bem, ela é uma paciente que pode ter alguma outra coisa associada. Tá? Nós temos pacientes no ambulatório em que isso acontece. Se eu tivesse um mundo ideal em que qualquer coisa fosse possível, eu pensaria numa pesquisa do PET com dotatotato. Ótimo, Alice. Obrigado. Flávia, tem uma pergunta aqui para você, também da doutora Fernanda Junqueira. Ah, Ótimo. paciente idosa com incidentaloma adrenal, Uhum. lesão heterogênea com alta densidade. Rastreio de fel com metanefrinas urinárias acima de 3 vezes o limite superior, sem secreção autônoma leve de cortisol e rastreio para hiperaldo primário negativo. Solicitar sulfato de ideia por causa das características da lesão, porque é uma lesão acima de 4 centímetros. Então, eu falei aqui antes, né? Na verdade, assim, a imagem do FEL faz diagnóstico diferencial com imagem de carcinoma adrenal. É muito parecido, assim, quando a gente olha uma imagem, eu nunca vendo uma imagem heterogênea, tá? Eu vou pensar em adenoma, eu vou pensar ou em FEL ou em carcinoma. A questão é que se ela já tem um diagnóstico de feocromocitoma, aí, assim, ela tem, por acaso, hirsutismo, virilização, alguma coisa que me faça pensar que ela tem um carcinoma adrenal produtor de
androgênio, porque se não tiver, eu sinceramente não veria indicação de fazer. Porque se ela já tem o diagnóstico de uma doença, eu não preciso ficar procurando outra. Até porque ela fechou critério, né? 3 vezes o Sim, limite superior, ela sim. fecha critério para feocromocitoma. E a imagem é o que eu falei, o diferencial. Então, eu ficaria com feocromocitoma. Eu só iria pensar em pedir algum androgênio, alguma coisa, se ela tivesse alguma síndrome de hiperandrogenismo, né? Não nessa situação que você falou, eu não pediria, não. Alice, quer acrescentar? Não, eu concordo totalmente. Quando a gente não tem, por exemplo, no momento, no HU, nós temos um paciente com uma massa importante em abdômen, uma massa de 11 centímetros, e é um paciente que nós não temos diagnóstico ainda desse paciente. O tipo de paciente que vale sim a pena, nós não temos diagnóstico. Vale sim a pena você solicitar metanefrina, porque é um paciente que tem uma hipertensão que não é tão severa, mas que existe, e que qualquer coisa que se venha a fazer com ele, você tem que descartar a possibilidade de feno, embora seja com um tamanho que ultrapassa o habitual. Mas é aquela coisa, o doente não lê livro, né? Então, tem que pedir. Agora, e da mesma maneira que teria que pedir, tem que pedir também o sulfato de ideia. Mas no caso que foi colocado, é uma situação que já tem diagnóstico. Então, é como a Flávia falou, quer dizer, você vai acrescentar uma outra doença que provavelmente não vai adiantar, né? Não vai adiantar, não, que não vai ser suficiente, né? Isso. Quando você tem só as características da lesão, como a Flávia falou, a lesão realmente não dá para diferenciar um Pois fel é, de um carcinoma de córtex de suprarrenal, né? Enquanto você não tem as dosagens, né, positivas para fel, o sulfato de ideia Pediria, pode te sim. ajudar até você ter isso, né? Só lembrar que o sulfato de ideia, né, assim, quando ele vem alto numa lesão heterogênea, uma lesão feia, quando ele vem alto, isso é ótimo, porque isso sugere, ele é um biomarcador aí para exatamente. o carcinoma. Só que a sensibilidade é baixa. Não são todos os carcinomas que vão ter aumento de sulfato de ideia, Exatamente. né? Então é importante ter Exatamente. isso em mente. A especificidade é boa, né? Quando está aumentado, fala muito a favor. Mas o sulfato de ideia, ele está normal, isso não exclui de forma alguma carcinoma de córtex suprarrenal. É importante pontuar isso. Exatamente. Gente, primeiro, Flavinha, você poderia depois postar esse artigo no grupo Reuniões? Pode. Por Sim, favor. claro. Aliás, os artigos que vocês tiverem, porque essas revisões são super importantes. Quer dizer, essa noite realmente é brilhante. Ter 3 professores comigo é uma honra, né? E eu acho que sobra ainda, quer dizer, a dificuldade que é o preparo para uma cirurgia desse paciente, mas acho que não temos nem tempo, nem condições, porque acho que isso é a outra reunião, É outra Com aula, é a certeza. outra aula. Com é outra À certeza. discussão. disposição para falar sobre preparo, Mônica. Hã? Sim, com Estamos à certeza. disposição para fazer uma outra sessão sobre Pois preparo. é, o ano que vem, né? Tá bom? Isso, Porque, mas eu isso. acho que são as lesões que são extremamente difíceis com cirurgiões e anestesistas e centros cirúrgicos muito especializados. E esse diagnóstico de FeLV dessas lesões, gente, são quantos e quantos pacientes que nem a Alice disse no início, né? São pacientes que a vida inteira passam sem diagnóstico, né? Isso. Porque nem Uhum. todo mundo é grave, né? Uhum. Isso Gente, mesmo. eu acho que vocês gostariam de palavras finais de vocês. Eu realmente foi excepcional, uma revisão que eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir de novo a gravação, porque tem muita informação e eu sei que vocês estão à disposição de todo mundo para perguntas, porque para sedimentar tanta informação.
É Tá muito bom. bom. Eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite, a oportunidade. É sempre um prazer, uma honra estar aqui nessa sessão do Samaritano. Quero agradecer as mensagens que todo mundo mandou aqui no chat, elogiando, né, é, as aulas hoje, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por vocês ficarem aqui com a gente assistindo, e obrigado pelas mensagens carinhosas que vocês mandaram por aqui. Então, é isso, Mônica, eu te agradeço imensamente. Alice, Eu Flávio. também, eu também quero agradecer muito de ter estado aqui. Assim como Flávia, eu também estava na primeira reunião. Você vê? E como, apesar das dificuldades eventuais de trânsito, não sei o quê, blá, 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 a gente gostava muito de estar junto, mas a gente continua estando junto, né? Então, eu quero agradecer muito, sem dúvida. Ano que vem, é, eu acho que é importante, de repente, até a parte de preparo, a parte não só do preparo, mas a parte do pré-operatório e a parte do pós-operatório. Esses pacientes são pacientes que têm todo o cuidado de pós-operatório necessário. Então, desde já, eu acho excelente a ideia e, mais uma vez, muito obrigada. Como disse o Léo, muitas mensagens queridas, carinhosas, de pessoas assim, que participaram e que nos deixaram muito contentes por isso. Mônica, queria de novo agradecer aqui, tá participando mais uma vez, assim, de um assunto que é sempre muito legal de discutir, porque tem sempre muita coisa para a gente discutir, então é muito legal. E eu queria agradecer também a presença de todos. Estou vendo aqui o chat também, essas mensagens carinhosas de vocês. Muito obrigada. Espero que a gente tenha conseguido passar aí para vocês os pontos importantes, né, do diagnóstico de felpromocitoma, coisas práticas. A gente não quis trazer nada aqui assim de pesquisa super de ponta e não sei o que, a gente queria trazer Não, coisas práticas aqui para a gente poder discutir e eu espero que a gente tenha conseguido. Então, mais uma vez, muito obrigada. E muito obrigada ao pessoal do Samaritano também. Está dando esse sou, apoio para a gente há tanto tempo. sou eu que agradeço aquela a primeira palavra que eu engasguei, que foi realmente a ideia de reunir os serviços. Eu acho que eu agradeço a vocês porque vocês estão permitindo que a gente consiga, através desses 8 anos, manter os serviços unidos, né, trazendo conhecimento científico, que é o objetivo nosso. O meu muito, muito obrigada e convidando já para a próxima reunião, que vai ser no dia 8 de outubro, o que precisamos saber para prescrever exercício aos nossos pacientes. Não vai ser dia 1º, não, vai ser dia 8 do mês, do mês que vem. Tá, meu muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. Obrigado, Samaritão e Dilon, muito, muito obrigado. Espero contar com vocês na próxima, o ano que vem. Pode contar. E o que Pode vocês contar. puderem postar, a gente agradece, Sim. Uhum. né? Pode deixar. Obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, boa Tchau, noite, pessoal. tchau. Boa Tá, noite. gente.